Olá, hoje nossa aula será de português e iniciaremos o módulo 3 das páginas 8 a 16. Falaremos sobre o nosso folclore e tonicidade. Nosso folclore: Iara, Saci, Curupira, Boto. Esses e outros personagens do nosso folclore não pertencem só à imaginação do povo que os criou. Eles fazem parte da nossa história e da cultura brasileira. Aqui tem alguns questionamentos sobre os personagens folclóricos. Aqui inicia a história da Iara, de uma sereia. É uma história muito bonita. Estudo da língua. Aqui você vai ler os nomes de alguns personagens folclóricos. Depois que pronunciar as palavras acima, você vai contornar a sílaba pronunciada com mais força de cada palavra. Alguns dos nomes possuem mais de uma sílaba forte. Todas as sílabas que você contornou são acentuadas graficamente. A sílaba pronunciada com mais força em uma palavra é chamada de sílaba tônica. Na língua portuguesa, cada palavra possui somente uma sílaba tônica. Em algumas palavras, a sílaba tônica é acentuada. Aqui na primeira atividade, você vai escrever os nomes das frutas a seguir, separando-os em sílabas. E depois que elas estiverem separadas, você vai pintar o quadrinho onde tem a sílaba tônica de cada palavra, ou seja, a sílaba mais forte. Leia o texto da quarta capa de um livro sobre o saci. Você já viu o saci japonês? E saci enfeitado de miçanga? Engana-se quem pensa que saci aparece só na roça. Este livro reúne relatos de pessoas que garantem que já viram sacis nos lugares mais inusitados, em centros urbanos, em jardins e até dentro de casa. Pelas histórias das aparições, o leitor pode descobrir as várias facetas desse personagem, símbolo da cultura brasileira. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Leia as palavras a seguir em voz alta. Círculo, panela, café. Você vai contornar a sílaba tônica de cada uma das palavras acima, ou seja, a sílaba mais forte. Depois vai assinalar no quadro a posição da sílaba tônica das palavras. Prestem atenção. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Vamos usar como exemplo a primeira palavra, círculo. A última sílaba dessa palavra é lo. A penúltima é cu e a antepenúltima, cir. Qual é a sílaba mais forte? Círculo. É o cir. Então, é a antepenúltima sílaba da palavra. Não esqueçam, começamos a contar daqui, ó. Última, penúltima e antepenúltima. Isso você fará em todas as outras palavras. Agora veja como são classificadas as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. As oxítonas são palavras com a última sílaba forte. As paroxítonas com a penúltima sílaba forte, ou seja, tônica. E as proparoxítonas, palavras com a antepenúltima sílaba tônica, sílaba mais forte. Observe. Proparoxítona, círculo. A sílaba tônica é a antepenúltima. Paroxítona, panela. A sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, é a penúltima. Café. Fé é a sílaba tônica, a última sílaba, e nós chamamos de oxítona. Observe as imagens a seguir. Aqui nós temos alguns desenhos e temos quadrinhos onde vamos separar as sílabas referentes a cada figura. Escreva o nome de cada elemento retratado nas imagens, separando-os em sílabas. Depois, contorne a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, de cada uma das palavras. C. Classifique as palavras quanto à posição da sílaba tônica
assinalando no quadro a seguir. Aqui nós vamos fazer praticamente como no outro exercício. Sendo que lá já nos direcionava para a última sílaba, penúltima e antepenúltima. Aqui nós vamos ter que lembrar a posição dessa sílaba. Então vamos lá pelo primeiro exemplo. Lâmpada. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima. Observamos que a sílaba mais forte é a antepenúltima. Lã. Então essa palavra é proparoxítona. Uma coisa importante para lembrar. Toda palavra proparoxítona precisa ter pelo menos 3 sílabas. Isso é bom não esquecer. Mais uma vez, toda vez que a palavra for proparoxítona, ela precisa ter pelo menos 3 sílabas, ok? Agora vamos fixar esse conteúdo dado no nosso módulo 3 e até a próxima aula.